Eu queria refletir hoje com vocês sobre fundamento. Às vezes as pessoas dizem assim, né? Olha, o meu chão sumiu. E quando a pessoa diz que o chão sumiu, ela está dizendo justamente isso, né? Que as coisas mais substanciais na vida dela, aquelas coisas que dão base, que são alicerce na vida dela, essas coisas aparentemente se dissolveram. E a pessoa tem essa angústia interior, né? De uma impressão de que não há nada sólido, que ela está afundando na areia movediça. Então não importa se você é rico, se você é pobre, se você é jovem ou se você já tem uma idade avançada, se você é uma pessoa religiosa ou se não é religiosa, se você é culta ou inculta, se você tem títulos acadêmicos ou não, não importa. Todo mundo necessita de um fundamento, ou seja, de uma coisa na qual possa se apoiar quando tudo parece perdido. Então, ao longo da história, muitas pessoas tentaram elaborar uma teoria sobre o fundamento. Então, por exemplo, na Grécia Antiga, então há mais de 2000 anos atrás, um grupo de pessoas pensou o seguinte: olha, a razão da nossa vida, o nosso fundamento é o prazer. Vivemos para sentir prazer. Se não há prazer, não tem razão de viver. E eles criaram uma teoria muito interessante, inclusive, né? Se você chegasse com 10 barras de chocolate para esses teóricos, né, para esses filósofos do prazer, e pensasse assim na sua cabeça, né, esse cara vai comer esse chocolate todinho agora na minha frente, porque, afinal de contas, ele vive por prazer. Ele diria, não, para que esse chocolate me dê prazer de verdade, eu preciso comer um pouquinho de cada dia, porque, afinal de contas, se eu comer tudo de uma vez, vai dar um desarranjo intestinal. E aí, ao invés de prazer, eu vou sentir dor, mal-estar. E outra coisa, se eu parcelar esse prazer, ele se prolonga. Então, muito melhor eu comer um pedacinho de chocolate por dia e, assim, realmente eu terei uma vida de prazer, prolongado e verdadeiramente prazeroso. Então, veja que eles criaram uma teoria interessante e a gente pode cair nessa conversa, né, dizer, caramba, esses caras têm razão, rapaz, eu vou passar a viver assim. Só que essa tese tem um problema. Veja o exemplo agora de pandemia, né? Na nossa igreja, pessoas se reúnem e levam alimento para moradores de rua. A gente vê enfermeiros atravessando. Esses dias vi no jornal, atravessando de barco, indo para lugares perigosos para levar vacina. E certamente isso não dá prazer para muita gente. Então a gente pensa que não é só prazer que deve nos motivar, né? Os Médicos Sem Fronteiras, esses dias vi uma médica que estava num país que eu não lembro qual, que está em guerra, e ela estava ali dando a sua vida sem sentir prazer pelo outro. Então a gente percebe que a teoria desses caras, elas têm um problema. Elas não dão conta de toda a nossa realidade da existência humana, né? Então não é só prazer, às vezes é abnegação, às vezes é entrega. A nossa vida é muito mais do que prazer. Então esse fundamento é furado, né? Então há outros que utilizam como fundamento o ceticismo, duvidam de tudo, né? Menos das fake news, né? Eles acreditam, mas duvidam de tudo. Para outros o fundamento é o trabalho, para outros é o poder, para outros é o dinheiro, para outros é a projeção social, uma coisa que está muito na moda, né? Para outros títulos acadêmicos, para outros títulos de nobreza. A Inglaterra está aí nos jornais, né? E algumas pessoas que aparecem na TV da monarquia britânica têm muitos títulos de nobreza, para outros costumes herdados de gerações passadas e assim por diante, né? Então, há muitas razões que as pessoas encontram para viver, há muitos fundamentos que as pessoas criam para as suas vidas. Até os ateus têm fundamento, até os niilistas, né? Para quem não conhece essa palavra, o niilismo está muito na moda agora. O niilista é o sujeito que se vê no mundo, ele olha para o mundo e diz assim, ó, nada faz sentido, não existe uma razão para viver. Não há nenhuma finalidade última para a existência humana. É um negócio meio pessimista, né? Meio para baixo, e está muito na moda entre adolescentes, inclusive. Até o niilista tem um fundamento, embora não pareça. O fundamento é esse, que nada tem sentido. Então, ele tem também uma base na qual que orienta a vida dele nesse sentido. Até as pessoas autossuficientes, né? A base dele é ele mesmo. Na Bíblia, há uma coisa interessante, porque quando os escritores bíblicos queriam dizer que o seu fundamento é Deus, elas utilizavam palavras muito concretas, muito resistentes desse mundo que a gente vive, né? Diziam, por exemplo, que Deus é meu escudo, minha fortaleza, meu rochedo, a minha torre, o meu refúgio.
E aí eu lembro, inclusive, do Salmo 18, verso 2, que diz assim, ó, olha quantas coisas concretas ele utiliza para dizer que Deus é o seu fundamento. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, quem me liberta é o meu Deus. Nele me abrigo, meu rochedo, meu escudo e minha força salvadora, minha torre forte e meu refúgio. A gente conta aqui 8 coisas, né? Rocha, fortaleza, abrigo, rochedo, escudo, torre forte e refúgio. Então é uma coisa muito interessante isso, né? A gente olhar para Deus e pensar que Ele é o nosso fundamento. E a pergunta que a gente pode fazer agora é a seguinte: como é que na minha vida concreta, como é que na minha vida cristã, como é que na minha vida cotidiana, diária, no mundo, né, real, como é que eu demonstro que, de fato, Deus é minha fortaleza, meu escudo, meu refúgio e assim por diante? Então, Jesus reflete sobre isso lá no capítulo 7 de Mateus, nos versos 24 a 27. Ele fala sobre fundamentos, ele utiliza uma parábola. Há aí no capítulo 7 de Mateus uma sequência de ensinamentos que Jesus coloca, e para concretizar o que ele está dizendo, lá nos versos 24 a 27, ele conta uma parábola, que é uma característica muito de Jesus, né? De contar uma parábola para exemplificar o que ele quer dizer. Eu queria ler com vocês, então, os versos 24 a 27 de Mateus, capítulo 7. Diz assim: assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as põe em prática será comparado a um homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, os problemas às vezes, né? Sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu. Ele vai dizer por que não caiu, né? Porque estava alicerçada na rocha. E ele continua, porque agora Jesus vai mostrar o outro lado, né? Bem didático, que Jesus sempre é. Por outro lado, todo aquele que ouve essas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua ruína. Então aqui Jesus fala de ruína, fala de casa, fala de areia, fala de bom fundamento, fala de fundamento ruim. Eu, inclusive, me lembro, há algum tempo atrás eu assisti um vídeo, era em algum país oriental, e lá, quando eles querem construir uma casa sobre um terreno muito arenoso, eles fazem uma coisa interessante. Eles fincam bambus no chão, e eles vão com uma draga, né, aquela pá mecânica, e vão batendo no bambu, e fincam vários bambus ali, depois eles fazem uma base de concreto, e aí constroem a casa, um prédio, assim por diante. Eu nunca vi ninguém fazer base de bambu, já vi com bate-estaca, né, com estacas metálicas, né? Então é isso, a gente sempre está procurando um fundamento, seja para construir uma casa, seja para anunciar um discurso, seja para a nossa vida cotidiana, para os nossos filhos, né? Queremos dar a eles fundamentos sólidos, de forma que, apesar das dificuldades da vida, da nota ruim no Enem, da dificuldade no trabalho, das dificuldades nas relações numa casa, se a gente tiver um bom fundamento, a gente consegue superar as tempestades e assim por diante. Aqui nesse texto em particular, Jesus vai dizer assim: o homem sensato ouve e pratica as palavras de Jesus, né? Ele não só ouve, o resultado é a estabilidade, é a casa que permanece sólida, né? O homem insensato, por outro lado, Jesus vai dizer, ele até ouve, mas não pratica. E na medida em que ele não pratica, na medida em que ele não exercita isso que ele ouviu, ou que às vezes ele não acredita, né, ou que não põe em prática, o resultado disso é instabilidade. É uma pessoa levada por qualquer vento, por qualquer dificuldade, ele desanima facilmente, né? Baixa a cabeça e acha que tudo está perdido, né? Então, essa reflexão de Jesus, aqui nos versos 24 a 27, ela, como eu disse no começo, ela aparece aqui inserida no capítulo 7 de Mateus, após uma série de coisas que Jesus coloca. Então, vejam lá, no 7:1, ele já vai dizer o seguinte, ó, e aí você deve pensar, isso tem a ver com viver uma vida estável, isso tem a ver com praticar e não apenas ouvir o que Jesus falou. Lá em 7:1 ele diz assim,
não julgueis para não serdes julgados. Então vai guardando aí, ó. Primeiro ensinamento, não julgue, tá? E a gente precisa colocar esse verso, né, num contexto. Porque julgar, a gente acaba julgando. Você ouve uma notícia e você julga. Será que isso é verdade? Né? Será que é mentira? Ou alguém é condenado na justiça, né, porque roubou alguma coisa, e você vai dizer, esse cara é um ladrão. Você viu, está tudo provado. Então esse julgamento aqui, em 7.1, não é esse tipo de julgamento. A gente julga todas as coisas. Será que esse produto que eu comprei é bom? Ih, acho que isso é ruim. Olha só, está rachado, né? O julgamento aqui, na verdade, é quando você julga o seu irmão, às vezes por um cisquinho, né, uma coisinha pequenininha, uma borradinha no sapato, quando na verdade o sapato está cheio de lama, né? Ou às vezes a gente pode pensar também nos pré-julgamentos. Entra alguém por aquela porta e você olha de cima e baixo e você julga, você cria ali uma imagem na tua cabeça que às vezes não condiz com a realidade, com o que está no interior dela. Jesus prossegue e avança. No verso 12 ele vai dizer o seguinte: tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. Então, além de não julgar, se a gente quer realmente ouvir e praticar o que Jesus ensina, se a gente quer construir a nossa casa sobre a rocha, a gente precisa, além de não julgar, nesse sentido que eu coloquei, a gente precisa fazer aos outros, né, tudo aquilo que querem que faça a gente deve fazer às outras pessoas. Então, há um ensinamento muito importante aqui também. No verso 13, que é o verso seguinte, há outro ensinamento: entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. Aqui cai por terra a tese dessas pessoas que dizem que é pelo prazer só, né? Somente. Porque, como eu disse, às vezes a vida também é abnegação, a vida é renúncia, a vida também às vezes é trilhar pelo caminho difícil. Porque o convite para ir para um caminho fácil, porém perverso, é muito atraente e aparece constantemente diante de nós. Então aqui Jesus no verso 13 ensina isso também. Olha, às vezes o caminho largo, fácil, bonito, prazeroso, é um caminho que vai te levar lá na frente a um buraco, não é isso? Então aqui mais um ensinamento importante. No verso 15, guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Então aqui um outro ensinamento, né? Então a gente tem que estar atento, porque pessoas dizendo, o Senhor é minha rocha, é o meu escudo, é a minha fortaleza, ou pessoas dizendo, né, que pregam o verdadeiro evangelho, que tem cara de evangelho, né, que seguram Bíblia, que anunciam, e que estão na TV, estão na internet, estão pelas ruas. A gente vê que isso tem muito por aí. Porém, é um ensinamento importante, né? Aquele que ouviu a palavra de Deus, aquele que ouviu o ensinamento de Jesus e que os guarda, essa pessoa será capaz de, na sua vida diária, fazer uma análise e dizer assim, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não. É naquele caminho estreito ali que eu vou seguir, embora não tenha uma aparência, às vezes, bonita, não é alguém que se projeta na mídia, não é alguém que está na mídia por aí, fazendo sucesso, mas esse é o caminho correto, porque essa pessoa vai olhar o fundamento e não a maquiagem, né? Aquela parede só emassada que está toda podre por trás. Então, gente, lá no verso 21, o último ensinamento dele, para entrar nessa parábola da pedra, da rocha, né? Da casa que é construída sobre a rocha, que diz o seguinte: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que pratica a vontade de meu Pai que está nos céus. Então vejam que no 21 ele já vai entrar nesse tema, que é o tema da prática, né? Aquele que pratica, este sim é aquele que é o meu servo verdadeiro. E aí agora Jesus quer exemplificar, ele quer dar um exemplo concreto de como é isso. E aí sim ele vai entrar na parábola, e ele vai dizer que o verdadeiro servo, os sensatos são aqueles que constroem a sua casa sobre a rocha, e os insensatos são aqueles que constroem a sua casa sobre a areia. Ela vai ruir. Então, assim que surgiu uma dificuldade, assim que surgiu um problema, assim que ela se sentia angustiada por alguma dificuldade, alguma angústia existencial, ela, não tendo uma base, ela vai sucumbir. E tudo isso que Jesus ensina aqui, e que ele vai pontuar dos versos 1 ao 21, e vai utilizar uma parábola nos versos 24 ao 27,
aparece também em 2 Timóteo 2,19. Não obstante, o sólido fundamento colocado por Deus permanece, marcado pelo selo desta palavra. O Senhor conhece os que lhe pertencem, e ainda aparte-se da injustiça todo aquele que pronuncia o nome do Senhor. Então o Evangelho de Jesus é um Evangelho de justiça, é um Evangelho não de boca para fora, não um Evangelho apenas de reuniões, não um Evangelho apenas de aparência, mas é um Evangelho que tem a ver com o que Jesus ensina, mas tem a ver também com uma vida prática, com uma vida de exercício. É uma vida que sim está dentro das igrejas, porque estar na igreja é importante, ao contrário do que muita gente tem dizendo por aí. É importante estar na quarta-feira, orando uns pelos outros. É importante estar nos domingos, dentro das restrições impostas, pelas autoridades de saúde. É importante sim, às vezes com mais gente, às vezes com menos gente, sempre se preocupando com a vida humana. Mas o mais importante de tudo é que a gente tenha uma vida prática, de exercício, uma vida que se concretize na rotina diária. No censo de 2010, eu me lembro bem, e me parece que teria um ano passado, ou esse ano, e está tendo um problema de verba aí, demonstrou que os evangelhos, ou as denominações evangélicas, estão crescendo cada vez mais. O novo censo que será feito, não sei se ano que vem, vai demonstrar isso com muita clareza, e a gente fica pensando que realmente o evangelho que se multiplica, não sei se posso chamar de evangelho, mas essa palavra que se multiplica, as igrejas que vão crescendo, e aqui eu não quero julgar nenhuma, tá? Dizer que uma é mais verdadeira que outra, mas a gente tem um problema muito sério, porque as igrejas estão crescendo, o evangelho está na TV, está na internet, está nas praças, está em todo lugar. Na minha rua há várias igrejas, mas a gente não vê uma modificação nesse país. Então, eu acho que esse texto, essa parábola de Jesus aqui em Mateus, no capítulo 7, ela nos ensina muito sobre o que é o verdadeiro evangelho, sobre o que é, na prática, dizer que o Senhor é a minha fortaleza, o meu rochedo, o meu escudo. É muito bom ler esse salmo, Às vezes você está desanimado, você lê esse salmo e você encontra forças. Mas é importante, então, que o nosso fundamento esteja alicerçado de verdade na palavra de Deus e não seja apenas uma coisa de boca para fora, de verso que a gente lê no dia a dia, e a cada dia a gente tenta ler esse verso para que ele dê ali para a gente uma força. É importante que a gente tenha um alicerce seguro e permanente, que seja capaz de permitir que a gente tenha uma vida cristã genuína. Então, Deus abençoe você, Deus proteja a sua família, que em breve, o mais breve possível, possamos estar aqui aos domingos, de manhã, à noite, na IBD, e às quartas-feiras também, presencialmente, abraçando uns aos outros, orando uns pelos outros e vivendo de maneira concreta esse evangelho que Jesus nos ensinou. Então, eu queria orar para a gente encerrar essa reflexão. Pai eterno, obrigado por esse dia de vida. Obrigado porque essa igreja existe aqui, muitas outras existem. Obrigado porque as pessoas gostam de se reunir, isso é muito importante. Então, que as reuniões, o mais breve possível, possam ser autorizadas, é claro, dentro de parâmetros de segurança. Então, desejamos isso, que nosso país consiga se livrar dessa doença, que possamos estar juntos de novo e, acima de tudo, anunciando o Teu nome, não apenas nas reuniões, que são importantes, mas anunciando o Teu nome no dia a dia, na nossa rotina diária, e pensando que o Evangelho, cultuar a Deus e dizer que Ele é a nossa rocha, é muito mais do que palavras lançadas ao vento. Então, abençoe as nossas vidas, abençoe essa igreja, abençoa a vida do pastor Alan, a direção dessa igreja, e de forma que a gente consiga, com responsabilidade, continuar anunciando a Tua palavra, seja aqui dentro, seja lá fora, como tem sido feito no Projeto Abraço. Então, Deus nos abençoe, em nome de Jesus te pedimos, amém.